Boa noite a todos. Eu desejo que a paz seja convosco, que Deus cerque toda a sua casa com paz. Quero ler nessa oportunidade Lamentações de Jeremias. Fica no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22. Deus em Cristo abençoe a igreja na pessoa da pastora. Deus abençoe sua família. Todos os irmãos e amigos se sintam abençoados, em nome de Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Podeis assentar. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro em um tom fúnebre, porque é um livro escrito a partir do momento em que Israel foi atacada por Babilônia, foi destruída por Nabucodonosor, teve as suas portas queimadas, seus muros derrubados, o templo destruído e saqueado, os nobres, como Daniel e entre outros, levados cativos, alguns mortos, e a situação de Jerusalém e de Judá nesse período aqui é uma situação muito complicada, porque por muitos anos Deus foi usando os profetas, usando a sua palavra, a fim de despertar o povo para que aquela vida que o povo levava, aonde eles tinham Deus como amuleto, uma hora iria virar-se contra eles. E eles insistem em uma vida que não agrada a Deus, e Deus sempre avisando, usando alguém, falando de alguma maneira, até que um dia se cumpre a profecia de que Israel seria levada, ou Judá e Jerusalém seriam levados cativos. Esse período aqui é um período difícil, porque Jeremias anda no meio das ruínas de Israel, o povo de Deus, aqueles que tinham promessa do Senhor, e vê a nação completamente devastada. Todavia, mesmo com a nação daquela maneira, daquela forma, destruída naquele momento, de todas as maneiras possíveis, Jeremias passeia no meio das ruínas e tenta, de alguma maneira, consolar o povo, dizendo: olha, vocês acham que está ruim? Podia estar pior. Vocês acham que está muito ruim? Poderia estar muito pior. E se nós estamos vivos aqui, é porque Deus foi misericordioso conosco. A causa de não sermos totalmente consumidos, da nação não vir a ser exterminada por completo, é a misericórdia do Senhor. E Jeremias, então, tenta, de alguma maneira, chamar a atenção do povo no capítulo de número 3 dessas lamentações, onde ele tenta animar o povo de que o Deus que se irou a ponto de permitir aquela destruição é um Deus tão misericordioso que é capaz de trazer restauração para o povo. A partir da proposta em que o capítulo 3 trata de misericórdia, nós temos os atributos de Deus diante de nós, e alguns deles são muito falados, pouco entendidos e às vezes muito desprezados. Alguns atributos de Deus são muito falados, pouco entendidos e muito desprezados. Talvez entre eles esteja a misericórdia e a graça de Deus.
se fala muito de misericórdia, se fala muito de graça, se entende pouco disso e desprezam muito isso. Deus é um Deus misericordioso, sem dúvida nenhuma. E a ideia de misericórdia de Deus vai muito além do que aquilo que a gente já tem dentro do nosso entendimento como misericórdia. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, Paulo vai falar sobre a vida do homem sem Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, 2 e 3, Paulo vai falar sobre a vida de um homem sem Deus. Ele diz que um homem sem Deus, versículo 1, ele está morto nos seus pecados. No versículo de número 2, ele diz que um homem que vive segundo o curso deste mundo, ele se torna um filho da desobediência. E no versículo 3, um homem que anda conforme a sua própria natureza, ele se torna um filho da ira. Então, um homem sem Deus, sem Cristo, sem andar nos seus preceitos, na sua vontade, nos seus caminhos, é um homem que só consegue despertar em Deus a ira. Um homem sem Deus, um homem que anda segundo a sua própria natureza caída, que herdou de Adão os seus pecados, que herdou de Adão essa tendência a afastar-se de Deus, no mundo espiritual, esse homem, segundo o versículo de número 1, está morto diante de Deus. Então, no mundo espiritual, existe uma grande diferença entre existir e viver. No mundo espiritual, existe uma grande diferença entre existir e viver. Porque Paulo diz que o homem que não tem Cristo, ele está morto. Existir é uma coisa, viver é outra. Esse púlpito existe, mas não tem vida. Esse microfone existe, mas não tem vida. Alguém que não tem Jesus, no mundo espiritual, ele existe, mas não tem vida. Porque Jesus não é uma opção de vida, ele é a vida. 1 João 2, 5, 12 diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, no mundo espiritual, quando alguém não entrega a sua vida a Jesus, esse alguém existe, mas não vive. Um exemplo, uma hora Jesus estava conversando com alguns homens e um deles põe no seu coração de que quer seguir a Jesus. E Jesus diz, então vem e segue-me. Esse homem olha para ele e diz, deixa eu enterrar meu pai. Jesus olha para ele e diz, deixe os mortos enterrar seus mortos. Numa linguagem literal, é impossível um morto enterrar outro morto. Porque se alguém já está morto, como é que esse morto enterra outro morto? Ele está falando de duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Ele está dizendo, deixa o morto enterrar o seu morto, porque quem não me segue está morto. Porque eu sou a vida. Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2, que alguém sem Jesus está morto. No versículo de número 2, ele diz que esse alguém que anda conforme o curso desse mundo se torna um filho da desobediência. E mundo aqui não está ligado a pessoas e nem ao planeta. Mundo aqui está ligado ao sistema que é contra Deus. Então, tudo aquilo que é contra os princípios de Deus, a Bíblia chama de mundo. Então, aquele que anda de acordo com o mundo, aquele que anda a favor do mundo, aquele que tem amizade com o mundo, ele está vivendo dentro de um sistema que é contra Deus. E o que o mundo faz? O mundo adultera a fórmula. O mundo mexe na essência. O mundo é contra aquilo que Deus criou e quer estabelecer um padrão onde a sua vaidade seja suprida e não a sua espiritualidade convertida. Então o mundo é todo sistema onde a minha vaidade é o alvo. O mundo é todo sistema onde a minha vaidade é o alvo. E quando eu ando de acordo com o mundo, eu saio daquilo que Deus estabeleceu como origem.
e vivo para satisfazer a minha vaidade e não para me melhorar de acordo com a espiritualidade. Então o mundo é todo o sistema que é contra Deus, que tenta alterar a origem, a fórmula, a proposta de Deus. Nós temos uma ideia muito rasa, por exemplo, de adultério. O que é adulterar para mim? Numa linguagem muito rasa. Adultério é alguém casado que deita-se na cama de uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então, para mim, adultério é uma relação extraconjugal. Só que adulterar vai além de uma relação extraconjugal. Adulterar tem a ver com mudar a fórmula. Quando você vai em um posto de gasolina e a bomba está lá que a gasolina está adulterada, não é que a gasolina era casada com álcool e traiu o álcool com diesel. É que a origem da gasolina, a fórmula da gasolina foi alterada, foi mexida. Então, todas as vezes que a fórmula é mexida, no céu é visto como adultério. Eu posso ser um adúltero sem nunca ter deitado com uma mulher casada, a partir do momento que eu adultero a fórmula inicial das coisas. É por isso que a expressão ligada a um homem casado que deita com outra mulher é adultério, porque é uma alteração na fórmula. Qual é a fórmula? Um homem e uma mulher. Se entra uma outra mulher ou se entra outro homem, mudou a fórmula. Qual é a fórmula? Um homem e uma mulher. Se entra outro homem com outro homem, mudou a fórmula. Se entra outra mulher com outra mulher, mudou a fórmula. Se entra outra mulher, outro homem com outra mulher, mudou a fórmula. Tudo aquilo que muda a fórmula é adultério. É por isso que Tiago, no capítulo 4, vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque todo sistema que é contra Deus que eu abraço, eu estou adulterando a fórmula inicial e me torno um filho da desobediência. O versículo de número 3, Paulo vai dizer que quando eu aceito, quando eu me proponho a viver na minha natureza, eu me torno um filho da ira. Repito, a nossa natureza, nós temos por pai Adão. Adão é o nosso pai por natureza. Nós herdamos dele o pecado. O próprio Davi, quando escreve o Salmo 51, ele diz que em pecado fui formado, porque todo homem descendente de Adão veio em pecado. E quando eu dou ênfase à minha natureza, o pecado traz diante de Deus, ou faz com que Deus desperte a sua ira contra mim. Então, quando eu vivo segundo a minha natureza, eu desperto a ira de Deus sobre mim. Então, todo aquele que vive em pecado, que vive longe de Cristo, que vive segundo o curso desse mundo, ele está morto, ele é filho da desobediência e ele é filho da ira. Só que o verso de número 4 de Efésios 2 começa na minha Bíblia assim: mas Deus. Na sua também? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que me amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A expressão mais é uma conjunção adverbial que indica oposição à frase anterior. Significa, por exemplo, eu ia à praia, mas, M-A-S, choveu. Então, porque choveu, eu ia, mas não fui. Então, mais, ela é uma oposição à frase anterior. Indica que o final não será como foi descrito no início, mas indica que o final não será como foi mostrado no início. Então, como era o início? Versículo 1, eu estava morto. Versículo 2, na desobediência. Versículo 3, na ira. Mas Deus,
Oh, glória a Jesus. Eu estava condenado, destruído, caminhando para o inferno, mas Deus, eu estava sem esperança, sem expectativa, dominado por algo que me controlava de forma que eu não conseguia me autolibertar, mas Deus, que é rico em misericórdia, oh glória a Jesus. Então a misericórdia é um ato de amor de Deus para comigo, quando eu estava sentenciado à condenação pela minha vida contra o sistema, a favor do sistema e contra Deus, a cruz de Cristo entrou no meio. O sacrifício do Cordeiro entrou no meio. E quando o sacrifício de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, ele é esse mais. Oh, glória a Deus. Ele é essa conjunção adverbial. Quando o diabo dizia, vai morrer no pecado, aí a cruz veio e disse, mas eu vou mudar a história dele. Vai morrer todo arrebentado, aí a cruz entrou no meio e diz, não, vai ser salvo, lavado, remido, resgatado pelo sangue. Oh, glória a Deus. Então a primeira ideia, ou conceito de misericórdia, está ligado ao amor de Deus, a ser amado por Deus. O segundo conceito para misericórdia está em Isaías capítulo 55, versículo de número 3, em que a Bíblia vai dizer, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos, vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que é misericórdia aqui? Aliança. Misericórdia está ligado em ter aliança. E nem sempre uma aliança minha para com ele, mas uma aliança dele para comigo. A casa de Davi nem sempre foi uma casa excelente. A casa de Davi nem sempre foi uma casa digna de aplauso. Mas Deus diz, eu tenho uma aliança com essa casa. Por misericórdia. Eu tenho uma aliança com esta casa, não por merecimento, mas por misericórdia. Então, primeiro conceito de misericórdia, amor de Deus. Segundo conceito de misericórdia, aliança. Terceiro conceito de misericórdia está em Isaías 46, versículo de número 3. Isaías 46, versículo de número 3. Quando Deus está falando a respeito da queda de Babilônia. No versículo de número 3 ele diz, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos meus braços desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis, e vos salvarei. Qual é o terceiro conceito de misericórdia? Existe uma palavra para misericórdia no hebraico, em que a mesma raiz cai para útero, para ventre. É a palavra raham. Essa palavra é a mesma palavra usada para misericórdia e útero. É por isso que aqui em Isaías 46, Deus diz, eu levo vocês, eu carrego vocês desde o ventre. Para que serve um útero? Para dar condições ao feto de se desenvolver. Então, misericórdia, além de ser Deus amando o homem, Deus tendo uma aliança com o homem, misericórdia é Deus dando condições ao homem de se desenvolver. Misericórdia é Deus dando condições ao homem
de se desenvolver. Deus está olhando para Israel e diz: eu carreguei vocês, vou carregar vocês, continuo carregando vocês até salvar vocês. É Deus dando condições para que Judá, para que Israel se arrependa dos seus pecados e tome uma posição diante deles, para que seja salvo de todo o cativeiro que agora eles estão vivendo. Então, primeiro conceito de misericórdia, amor de Deus. Segundo conceito de misericórdia, aliança. Terceiro conceito de misericórdia, útero, ventre ou condições de desenvolvimento. Quando Davi está fugindo, em Salmo de número 3, versículo de número 1, versículo de número 1 ao 5, Davi está fugindo do seu filho Absalão. Ele está no deserto. E quando ele está no deserto, Salmo de número 3, versículo de 1 ao 5, mais precisamente no versículo 5, ele diz assim: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me tem sustentado. Davi disse: eu deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor tem me sustentado. Perceba que Davi fala sobre esse sustento de Deus, que Jeremias vai falar em Lamentações que esse sustento de Deus é misericórdia. Ele vai perceber a misericórdia de Deus quando ele está fugindo do seu filho. Davi está no deserto, provavelmente deitando em cima de uma pedra. Davi não está no conforto do seu palácio, não está no conforto da sua cama, não tem um travesseiro apropriado, ele está fugindo. E quem foge tem dificuldade de deitar, muito mais de dormir, e nem sabe se vai levantar. Ele está sendo perseguido, jurado de morte. Ele sabe que a qualquer momento, se o exército do filho dele o alcançá-lo, é morte na certa. Ele está dizendo e declarando: eu deitei, não me alcançaram, misericórdia. Dormi, não me alcançaram, misericórdia. Acordei, não me alcançaram, misericórdia. Alguns só conseguem perceber que são sustentados pela misericórdia quando perdem algumas coisas que têm como seu conforto. Oh, glória a Jesus. Quando perdem a ideia de conforto, ele consegue enxergar: se eu estou vivo, é misericórdia. Só que Lamentações de Jeremias vai mostrar para nós que esse sustento de Deus por misericórdia é um contrato. Esse sustento de Deus por misericórdia é um contrato. E esse contrato de Deus com a sua misericórdia dura um dia. A misericórdia de Deus, por mais que você leia Lamentações 3:22 e diga que ela não tem fim, no verso 23 ele diz: ela se renova toda manhã. Significa que é uma extensão do contrato. Essa misericórdia que não tem fim, ela só não tem fim porque se renova pela manhã. Ou seja, toda manhã Deus está estendendo o contrato. Oh, glória a Jesus. Qual é a manifestação máxima da misericórdia de Deus? O amanhã. Se amanhã você acordar, Deus nem precisa falar contigo. Se abrir os olhos, Ele já está falando: misericórdia. Se amanhã eu levantar, Deus não precisa me fazer nenhuma promessa. Ele já abriu os meus olhos e está dizendo para mim: estou te dando mais uma chance. Oh, glória a Jesus. Estou te dando mais uma oportunidade. Vou estender o contrato por mais um dia. Para você melhorar, para você mudar o que tem que mudar, para você consertar o que tem que consertar. Eu podia ter te matado hoje à noite, mas vou estender o contrato até amanhã para ver se você muda. Oh, glória a Jesus. Então, se você juntar todas essas ideias de misericórdia, você tem misericórdia como amor de Deus, um ato de amor de Deus por nós.
Misericórdia como uma aliança de Deus por nós, misericórdia como um contrato de Deus estendido conosco, e misericórdia como um útero materno, Deus me dando condições de desenvolver. Então, se a gente pegar todos esses conceitos de misericórdia, nós criamos mais um. O que é misericórdia? É Deus estendendo o contrato da aliança que Ele tem comigo, para que eu possa me desenvolver de maneira que Ele seja glorificado. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Porque o dia em que Deus terminar o contrato, não tem amanhã. Glória a Jesus. O dia em que Deus olhar e disser, eu não vou dar continuidade não. Oh, glória a Jesus. E isso aí, irmão, acreditando ou não em Deus, acreditando ou não em Deus, crendo ou não em céu e inferno, todos nós que estamos aqui, um dia o contrato encerra. Oh, glória a Jesus. Um dia Ele não estenderá mais o contrato. E a ideia é perceber o seguinte, o que eu estou fazendo nesse período que eu estou vivo por misericórdia. Porque por não entender misericórdia, a gente também não anda entendendo graça. Porque há um falso entendimento sobre graça. Isso é tão verdade que Paulo disse assim, eu preciso explicar a vocês que a graça não é uma liberdade para pecar. A graça é uma libertação do pecado. Então não use a graça para dar ocasião à carne. Quem despreza a graça é porque não entende que a misericórdia é um contrato. Oh, glória a Jesus. Não existe graça sem antes houver misericórdia. A misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. A misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Eu merecia morrer ontem, mas Ele estendeu o contrato. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. E graça é Deus me dar o que eu não mereço. Oh, glória a Jesus. Só que se eu não aproveitar a oportunidade que Ele me deu, mesmo eu merecendo não tê-la, eu não vou saber usar a dádiva que Ele me deu que eu não mereço. Oh, glória a Jesus. Então, viver entendendo o que é misericórdia me dá um conceito da vida muito melhor, porque eu percebo que eu só tenho esperança enquanto existe vida. Oh, glória a Jesus. Quero ler um último texto, que está em Jó, capítulo de número 14. O versículo é o de número 7. Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Você encontrou? Diga amém. Nós leremos até o versículo de número 10. Versículo de número 7, Jó 14. É um texto conhecido e às vezes um pouco mal interpretado, mas é muito importante lê-lo. Olha o que a Bíblia diz. Porque há esperança para a árvore, mesmo que ela seja cortada, ela se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Versículo 10. Mas morrendo o homem, fica prostrado, esperando o homem para onde ele vai. Se você ler do versículo 7 ao versículo 9, Deus está falando da árvore. E eu sei, você também, que em alguns textos bíblicos, o homem é comparado à árvore.
Como, por exemplo, o Salmo 1 diz que o homem que é justo, que ama a palavra e renuncia o pecado, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, dão seu fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará. Então, em alguns textos bíblicos, o homem é semelhante à árvore, mas aqui, não. Do versículo de número 7 ao versículo de número 9, é árvore sendo árvore, não homem sendo árvore. Quando ele diz que há esperança para a árvore, é árvore mesmo, não é homem. Quando ele diz que se a árvore for cortada, ela volta, é a árvore mesmo. Quando ele diz que se o tronco da árvore cair e for consumido e venha a morrer, e se estiver perto das águas, ela renasce, é árvore mesmo. Porque quando chega no 10, ele vai falar do homem. E ele diz, do 7 ao 9, se a árvore for cortada, ela volta. Se a árvore cair, ela volta. Se a árvore for para o chão, ela volta. Se a árvore morrer, ela volta. Aí no 10 ela diz, mas se o homem morrer, oh glória a Jesus. Ele está explicando que até a árvore tem uma nova oportunidade depois que morre. Ele está explicando que até a árvore pode voltar a viver depois que morre, mas morrendo o homem, cessou o contrato. Glória a Jesus. Morrendo o homem, ninguém levanta mais. Morrendo o homem, não há mais esperança para ele. Porque a oportunidade de recomeçar é em vida, enquanto Deus está estendendo o contrato da misericórdia. Todo dia que você levanta, que eu levanto, que nós levantamos, é Deus dizendo, melhora agora, muda agora, conserta agora, perdoa agora, melhora agora, porque uma hora o contrato vai encerrar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. A grande verdade é que o amanhã para nós é uma grande ilusão. Porque alguns têm o síndrome de Faraó, né, pastor? Síndrome do Faraó. Quando Moisés ia lá no Faraó, dizia assim, Faraó, liberta o meu povo. Aí Moisés dizia para Faraó, liberta o meu povo. Aí Faraó dizia assim, amanhã eu liberto. Aí chegava no outro dia, ei, vai libertar, e dizia, amanhã. Chegava no outro dia, e agora, vai? Não, deixa para amanhã. Até que Deus diz, agora eu vou tocar no filho dele. Quando Deus toca no filho dele, o que ele disse amanhã, ele fez no mesmo dia. A gente às vezes vive estendendo para uma manhã que a gente nem tem o controle. Você não tem o controle de 5 minutos da sua vida daqui para frente. A vida não está no controle de nenhum de nós aqui. Tão verdade é que os 2 dias mais importantes da sua vida você não domina. Os 2 dias, falando de forma natural, os 2 dias mais importantes da sua vida você não domina, que é o seu nascimento e o dia da sua morte. Você não domina esses dias. Só de uma forma antinatural você se jogar debaixo de um carro, mas você não domina. E se não for para você morrer, você fica todo quebrado, mas não morre. A morte é um negócio tão estranho, que quando não é a hora do cara, o cara é amassado por um carro, levanta como se nada tivesse acontecido. O outro acorda, escorrega da cama, morre. Nós não temos o controle sobre os 2 mais importantes dias da nossa vida. É por isso que Tiago diz que a vida é um vapor. E eu não posso dizer amanhã, se eu não tenho controle nem de 5 minutos daqui para frente. Oh, glória a Jesus. E se a vida é minha, e eu não tenho controle sobre ela, significa que ela não é minha. Tem alguém que a controla. Oh, glória a Jesus. Tem alguém que a domina. Eu só não reconheço, mas tem alguém que controla. Tem alguém que domina. Tem alguém que está no controle de todas as coisas. E a Ele seja a glória para todo sempre.
Eu preciso aproveitar esse tempo chamado misericórdia. E eu não sei, de repente eu estou falando para vocês, mas a mensagem é para um só. Oh, glória a Jesus. E eu poderia trazer uma mensagem que pudesse dizer assim: receba a tua bênção. Eu acredito nessa mensagem, mas não foi a que Deus me deu. Oh, glória a Deus. A mensagem que Deus me deu é arruma hoje. Tem alguma coisa aqui precisando ser arrumado. Tem alguma coisa aqui precisando ser consertada. E a gente não pode deixar para amanhã. Oh, glória a Deus. Se dá para consertar, conserta hoje. Vai na casa dele hoje, liga para ela hoje, perdoa hoje, faz alguma coisa hoje. Porque Deus estendeu o contrato de misericórdia para nos dar a oportunidade de desenvolver a ponto dele ser glorificado nas minhas atitudes. E evangelho não é só levantar a mão e dizer que ele é bom. Evangelho é ter atitude para mostrar que ele foi bom comigo a ponto de eu perdoar quem me fez mal. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E vou lhe dizer, tem gente mais crente que você fazendo 7 dias de morto hoje. Tem gente mais saudável que a gente fazendo 1 ano de morto hoje. Tem gente mais santo que a gente que saiu para trabalhar e não vai voltar. Porque a educação alimentar ajuda, mas não é ela que sustenta a gente vivo. Ser saudável ajuda muito, mas não é que sustenta a gente vivo. Porque senão gente saudável não morria. O que sustenta a gente vivo é a misericórdia. O que sustenta a gente vivo é a misericórdia de Deus. Você não vê, você não imagina, mas você anda e tem uma mão sobre você que te guarda, que te segue, que te protege, que te sustenta, porque existe um propósito. E qual é o propósito maior? Deus não quer que você morra magoado. E Deus não quer que você morra magoando. Oh, glória a Jesus. Deus não quer que você morra guardando nada. Porque as riquezas que a gente vai levar não são as que eu guardo, são as que eu dou. Oh, glória a Jesus. Então a misericórdia é Deus estendendo o contrato para dizer, melhor aí, mano. Oh, glória a Jesus. Muda isso. Quebra tudo que tenta contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu bem-estar, contra a tua comunhão com os irmãos. Quebra todo o laço do adversário e viva da maneira que Deus seja glorificado, porque você só tem o hoje. Fique em pé, por favor. Oh, glória. Você pode segurar a mão de alguém do seu lado, por gentileza? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Pode fechar os teus olhos, por favor. Pegar a mão de alguém e fechar os teus olhos, por favor. Oh, glória a Jesus. Pode pegar a mão de alguém, fechar os teus olhos, por favor. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu espero que Deus estenda o nosso contrato. Oh, glória a Jesus. Eu espero que Deus estenda o nosso contrato. Mas eu não posso te garantir que vai dar tempo.
Foi o Espírito de Deus que te trouxe hoje aqui. Foi o Espírito de Deus que te trouxe hoje aqui. Tem umas coisas precisando mudar aí dentro de você. Coisas que nem são suas, que alguém jogou aí, mas você não é depósito de lixo, você é templo do Espírito Santo. Oh, Jesus. Sabe aquela hora que pregador não pode fazer nada, pastor não pode fazer nada, ministério de louvor não pode fazer nada? É agora. Essa hora aí é o Espírito de Deus te colocando numa sala junto com Ele. Oh, glória a Jesus. Olhando para você e dizendo: agora sou eu e você. Aleluia. E é o Espírito Santo te trazendo a consciência, dizendo: você quer ser cheio da minha presença ou cheio desses orgulhos? Dessa mágoa, cheio dessas intrigas, dessas coisas que estão te prendendo, te travando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu posso dizer com toda certeza, essa casa de oração, que Deus não quer que a gente saia daqui esta noite abaixo daquilo que Ele nos chamou para viver. Oh, glória. Eu espero que Deus estenda o seu contrato conosco por mais alguns anos. Mas se isso não for possível, oh glória a Deus, quando Ele chamar o meu nome, eu sei em quem eu tenho crido. Quando Ele chamar o meu nome, eu sei para onde eu vou. Quando Ele chamar o meu nome, eu sei para quem, eu sei para onde, eu sei o que me espera. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se é força que você precisa para perdoar, receba a força de Deus. Se é graça que você precisa para arrancar essa angústia de dentro de você, receba a graça do Espírito. É uma noite de libertação. Libertação. Mãos dadas, de olhos fechados, faça a sua oração. Faça a sua oração. Ajuda a tua igreja, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ajuda a tua igreja, Espírito Santo. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Grande é a tua fidelidade. E se eu passar
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Grande é a tua fidelidade. E em teus braços é o meu descanso. Grande é a tua fidelidade. E em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito, repousando em mim. Põe pra fora tudo. Diga: se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. E pois eu sei que tu és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços teus braços, só nos teus braços, Senhor. E em teus braços, e em teus braços. Você pode me fazer um favor? Eu não sei o nível de intimidade. Eu não sei o nível de intimidade que você tem com essa pessoa próxima de você, mas eu tenho a certeza que você está do lado de um irmão, de alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Então eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa do seu lado e dissesse para ele: aproveita a oportunidade que Deus te deu. Aproveite a oportunidade que Deus te deu. Aproveita a oportunidade que Deus te deu. Caio de novo em tuas mãos. Jesus. Caio em tua graça. Aleluia. Aleluia. Caio de novo em Aproveite a oportunidade que Deus te deu. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu. Pois eu sei que és aquele que me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é deixa nada roubar a tua adoração. Em teus braços Há alguém entre nós que ainda não tem aceitado a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor.
quer aproveitar essa oportunidade para refazer a aliança. Alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer aproveitar essa oportunidade para refazer essa aliança com Deus. Se houver alguém, saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Alguém que deseja fazer isso, que enxerga hoje a oportunidade de entregar-se a Jesus, de se acertar com Deus, andou afastado ou ainda não o aceitou como seu Salvador e quer fazer isso hoje. Alguém que sente essa necessidade. Oh, glória a Jesus. Há algo de Deus muito poderoso aqui. O Espírito de Deus diz ao meu coração: eu estou curando nesta noite. Há uma unção de cura dentro dessa casa. É maramaché. Oh, levante as mãos, igreja, por favor. Porque enquanto a igreja levanta as mãos, uma unção de cura é derramada no meio do povo de Deus. Sejam curados para a glória do nome do Senhor. Oh, Espírito. Oh, aleluia.